Dormir bem hoje em dia é um privilégio, não é? Mas deveria ser fundamental. A gente está na semana, então, de conscientização do sono. Por isso, convidamos a Juliana Reis para dar altas dicas para a gente saber identificar se está dormindo bem, né? E como conseguir esse privilégio. Obrigada, Juliana. Então, como que a gente sabe se a gente está dormindo bem ou mal? Vanessa, a gente vai perceber durante o nosso dia. A gente precisa de acordar se sentindo que o sono foi reparador, com toda a energia para poder passar pelas atividades que a gente tiver ao longo do dia. Então, não dá para ter cansaço, para ter necessidade de ter vários cochilos durante o dia, para se um pouquinho que você encosta, você cochila, né, na frente de uma televisão, ou às vezes quando você está no carona do carro. E se você percebe que fica muito irritado, tem dificuldade de se concentrar durante o dia, também são indícios de que você não dorme bem. Então, qual que é o problema de não dormir bem? Não é, porque não são simplesmente esses que você falou, né? Falta de concentração ou cansaço. Isso pode trazer problemas a longo prazo, né? Isso, o grande problema de não dormir bem é a forma que isso vai afetar a nossa saúde física e mental. A gente pode desenvolver problemas como hipertensão, como diabetes, a obesidade e também algumas alterações psicológicas e psiquiátricas, né? A mais comum que a gente vê é a ansiedade, mas também existem outras. Agora, como fazer para conseguir dormir bem? Para a gente dormir bem, nós temos que cuidar do nosso dia e da nossa noite. Durante o dia, a recomendação que a gente faz é da prática regular de atividade física e a sugestão é que a atividade seja realizada preferencialmente na parte da manhã. Para aquelas pessoas que precisam realizar na parte da tarde ou no final do dia, evitar de ser um horário muito próximo ao horário de dormir, porque acaba atrapalhando. Também antes de dormir, preferir alimentos de mais fácil digestibilidade. Então, evitar refeições muito calóricas e muito volumosas na parte da noite. O café na parte da tarde deveria ser extinto, né? E Até também, que horas? Desculpa te interromper. Até que horas pode tomar um cafezinho? Vanessa, tem pessoas que conseguem até às 4 tomar um cafezinho e ainda dormir bem, mas a maioria das pessoas deve tomar só o café na parte da manhã. Tá? Quem acaba consumindo muito café fica com aquela sensação de que deitou, dormiu, mas a cabeça não parou de funcionar. Tá? E temos outros tipos de alimentos também, né? A Coca-Cola, o chocolate, mesmo alguns chás que são estimulantes, eles devem ser evitados no período da tarde e da noite também. Outro ponto importante para favorecer o nosso sono é a gente ter um ritual para dormir. Aquelas coisas que você vai fazer todos os dias, sinalizando para o seu cérebro que aquele é o momento dele desacelerar, porque você vai dormir. Coisas que provoquem uma sensação de bem-estar e relaxamento. Por exemplo, um banho morninho, um chá, um leite, né? Pode ser às vezes uma meditação, uma oração. O quarto precisa de ser um ambiente organizado, limpo, fresco e que fique escuro. Dando o horário de dormir, a casa inteira precisa desacelerar. A gente precisa de deixar a casa mais escura, silenciosa, evitar o celular na cama e a televisão no quarto. Tá? Essas são as dicas, são simples, mas são preciosas para a gente dormir bem. E outra coisa, a gente ouve muito falar sobre a apneia do sono, né? Isso é um problema também muito grave e que vem do famoso ronco, né? É até Sim. motivo de piada, mas esconde um problema sério muitas vezes, né? Sim, muito sério, Vanessa. E a apneia, normalmente as pessoas que têm apneia não percebem que estão passando por essa condição. Normalmente é a pessoa que divide o quarto com aquele indivíduo que percebe que ele ronca muito e que às vezes ele tem durante a noite como se estivesse tendo um sufocamento, né? A apneia do sono, ela é um distúrbio muito prevalente, 30% da população brasileira tem. Então é muita gente, ela fica não diagnosticada e não tratada, às vezes por a pessoa não perceber. O indivíduo que tem apneia, ele vai ter muitos prejuízos durante o sono, mas para ele
a principal indicação que ele é um indivíduo que tem apneia é a sonolência excessiva diurna, porque a sensação que ele tem é que ele dorme muito, porque onde ele encosta, ele apaga. Então ele fica com aquela sensação de que não, eu não tenho problema para dormir, eu durmo super rápido e super bem, mas ele não consegue aprofundar as fases do sono, porque o cérebro dele tem que deixar ele sempre num sono superficial para na hora que a cessação do fluxo aéreo, né, e da oxigenação dos pulmões dele cessar, ele ter condição de ter micro despertares e não morrer durante aquela noite de sono. Então ele acorda como se ele não tivesse dormido e vai ter um dia cansado e com muita sonolência durante o dia. O ronco é sempre um problema ou pode ser uma coisa momentânea, assim, de porque bebeu, porque aquele dia foi mais cansativo? Não necessariamente ele é um problema. Tem pessoas que roncam, mas que não têm apneia. Normalmente as pessoas que têm apneia roncam, por isso que o ronco acaba sendo um sinal de que a gente precisa investigar. Mas pode ser porque aquele dia foi um dia mais cansativo, pode ser por causa da bebida alcoólica, né? E outros fatores, algum tipo de medicamento que tomou naquele dia. O que nos preocupa é quando ele é diário. Todas as noites, né, a pessoa ronca. E nessa semana de conscientização do sono, vocês prepararam uma cartilha para distribuir para as pessoas, né, ficarem bem informadas a respeito da higienização do sono, né? Porque nada mais é que aprender a dormir bem, né? Isso, a gente preparou uma cartilha, ela está disponível na sede da Respire e também nas nossas redes sociais, Respire com Saúde. E nela a gente traz algumas dicas importantes, semelhantes a essas que eu conversei com vocês aqui hoje. Obrigada, Juliana, por essas dicas preciosas. Tá fácil de seguir, não tá? Mas pouco a pouco a gente vai tentando, não é mesmo? Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações, o sininho aí para receber as nossas reportagens. Zug, conteúdo o tempo todo.